Qual que é a importância dessa manifestação aqui em Londrina, né, em memória a uma vereadora do Rio de Janeiro que trabalhava em defesa dos direitos humanos, que denunciava violências ali na região do Acari do Rio de Janeiro, e ela morreu vítima dessa violência que ela mesma denunciava. O que isso representa aqui para a comunidade londrinense? Eu acho já complexo assim, um pouco a pergunta que você traz, porque ela morreu vítima de uma certa violência que ela denuncia, né, que ela trazia uma pauta muito grande de fazer discussões com relação à violência policial, enfim, ao genocídio negro, né, no Rio de Janeiro. A Marielle, ela tem uma grande significação assim, nisso que a gente pode colocar como uma luta. Numa luta do povo negro e do genocídio que a gente vem enfrentando no Brasil, não de hoje, né? Há um tempo que a gente tenta trazer essa discussão. Se a gente trazer para o município de Londrina, por exemplo, trazer essa discussão numa esfera mais micro, né? Uma esfera local, não diferente do que a Marielle colocava e pautava no Rio de Janeiro, a gente vive uma situação muito similar em Londrina, porque as mortes em números do município, principalmente da população jovem e negra, são alarmantes. São números que, se a gente fizer uma simples verificação assim, junto às instituições de assistência social do município, a gente descobre que grande parte das mortes dos adolescentes entre 14 e 29 anos, mais de 70% são negros. Isso são números que são explícitos quando a gente pega, enfim, números do próprio CREAS 2, foi exposto numa reunião de um coletivo que se formou contra a violência e o genocídio da população negra de Londrina. Então, assim, nós temos que trazer essa pauta, mas o que é urgente, né? E utilizar não, isso chega a ser complexo, mas esse luto se transformar em luta, né? Para esse mártir que a gente está vivendo agora, esse martírio de uma militante da causa negra, uma militante, uma mulher negra, uma mulher que, devido ao acesso a políticas públicas, pôde estudar numa universidade com uma bolsa 100%, foi uma socióloga formada, uma mulher que fez um mestrado numa universidade federal. Então, assim, ela estava voltando simplesmente isso para a população, que ela tanto encarecidamente estava gritando sobre esse genocídio. Uma intervenção federal acontecendo no Rio de Janeiro, com aval, né, enfim, amparado pelo Estado. E isso, de uma certa forma, reflete para a gente trazer para a nossa luta, puxar a nossa própria pauta aqui em Londrina. Só que isso é de uma abrangência de território nacional. A gente está falando de uma violência, de um genocídio grande. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. Esse número são 63 mortes, no mínimo, negras no país. Então, assim, passou do momento da gente gritar. E não mas é defensora de bandido. Ninguém está defendendo o bandido. A gente entende a criminalidade. De fato, um país que não investe em educação, ele vai colher frutos da criminalidade. Isso é mais do que evidente, isso é provado, né? Se a gente fizer equiparar os números do Brasil com os números de outros países da América Latina, a gente percebe isso. Se a gente equipara os números do Brasil com números de países desenvolvidos, como o país da Europa, a gente percebe que mais ainda. Então, o investimento em educação é necessário. Só que a gente teve um congelamento, uma PEC que congelou por 20 anos investimentos em educação. Então, assim, a gente precisa mais do que urgente gritar sobre esse genocídio da população negra. E esse momento de luto pra gente, porque é um momento de luto, que poderia ter sido eu, que também falo por aí sobre o genocídio da população negra de Londrina. Eu tenho medo também, só que eu não quero viver com esse medo. Na verdade, eu quero trazer essa discussão a fundo, sabe? Então, esse ato, ele tem esse símbolo muito grande, dessa morte da Marielle no Rio de Janeiro, da morte do Matheus Ferreira aqui em Londrina, assassinado no sábado, e que o principal suspeito, de acordo com as investigações da Polícia Civil, é um guarda municipal. As versões não estão colidindo, né? São versões de quem estava no local, é a versão que foi apresentada. Elas não são versões que batem. Então, assim, é urgente falar sobre esse genocídio que está acontecendo no país, né? Não é uma pauta para defender bandido, não é uma pauta para defender... Não, é uma pauta para a gente discutir com discernimento o que está acontecendo, certo? Então, eu acho que esse é o símbolo desse ato hoje, dessa resistência, dessa mulher que foi assassinada com 5 tiros na cara. Não é uma morte qualquer, é uma morte simbólica, né? Você apagar alguém com 5 tiros na cara, fala muito, pelo menos para mim fala, né? Eu acho que é isso. Não foi assalto!